Oi, gente, eu sou Fernando Fernandes e o tema desse vídeo é o vai e vem de Plutão pelo final de Capricórnio e início de Aquário ao longo de 2024. Então vamos ver o que nós temos a respeito de Plutão. Por que o vídeo se chama o segundo ingresso de Plutão em Aquário? Porque ele já esteve em Aquário durante alguns meses de 2023 e depois fez a sua primeira retrogradação para Capricórnio. Os planetas geracionais sempre fazem isso quando estão mudando de signo em período de retrogradação. Às vezes eles demoram 2 anos para fazer essa transição definitiva. Para início de conversa, vamos fazer uma recapitulação do que significa Plutão de acordo com o signo ocupado. Lembrando que os trânsitos dele são longos. Esse trânsito, por exemplo, está começando agora, do Plutão por Aquário, é para durar 21 anos. Ele se estenderá até 2044. Primeiro ponto é que Plutão traz à tona o lado escuro do signo ocupado. O que eu estou chamando de lado escuro? É como se Plutão trouxesse as manifestações mais difíceis, mais sombrias, mais doentias, mais tóxicas daquele signo. E quando, por exemplo, Plutão esteve em Sagitário, um dos assuntos que esteve em pauta durante todo aquele período foi a questão da pedofilia na Igreja Católica. Clero, um assunto de Sagitário. Plutão passou por ali, levantou aquela poeira e trouxe à tona algo que estava escondido para debaixo do tapete durante muito tempo. Plutão, além disso, intensifica as questões mais profundas do signo que ele está transitando. Nós vamos ver isso daqui a pouco, no caso de Aquário. Rechaça o significado óbvio do signo. Por exemplo, quando Plutão estava transitando em Virgem nos anos 60, a gente associa a Virgem com comportamentos um pouco mais racionais e um pouco mais contidos. Por exemplo, com uma atitude mais conservadora ou uma atitude mais recatada diante de sexo. E aí o que acontece? Foi exatamente o período da liberação sexual, da descoberta da pílula e da sua massificação. Foi o momento daqueles grandes festivais como Woodstock, com cenas de sexo grupal, de nudismo, etc. Então, Plutão faz exatamente o que você não espera que aconteça durante aquele trânsito e subverte os valores do signo ocupado. Com Plutão em Aquário, a gente pode estabelecer algumas analogias, lembrando que Aquário é um signo regido por Urano, regente moderno, mas também por Saturno, o regente clássico. E é também o signo do exílio do Sol. O Sol tem seu domicílio em Leão e, portanto, tem o seu exílio no signo oposto, Aquário. A presença de Plutão no signo do exílio do Sol lembra a ideia de destronar, exilar ou decapitar o rei. Aí isso pode parecer uma imagem um pouco forte, mas quando Plutão passou em Aquário na vez anterior a essa, o que aconteceu? Revolução Francesa, onde o rei, a rainha e uma boa parte da nobreza da França perderam a cabeça na guilhotina. Plutão está no domicílio de Saturno. O domicílio clássico de Saturno é Aquário também, desde antes da descoberta de Urano. E existe um mito, né, que fala do Deus invisível. Plutão tinha a capacidade de se tornar invisível, que rouba as armas de Cronos, ou seja, o Deus que é o Saturno dentro da visão grega. Então, ele tira poder de Saturno, de uma certa forma, e de tudo que Saturno significa. Uma das coisas que Saturno representa são as estruturas de poder. O que será que vai acontecer com as estruturas de poder durante esse trânsito de Plutão em Aquário? Hierarquias também são um assunto saturnino. E o que vai acontecer com elas? Daqui a pouco a gente chega lá. Plutão está também no domicílio de Urano ao entrar em Aquário. E então, ele vai subverter, fazer aquela ação subversiva que eu citei na tela anterior, através da difusão do conhecimento, um assunto aquariano, uraniano, que tem muito a ver com ciência, com tecnologia, mas
que, sob esse efeito de Plutão, vão se difundir de uma maneira que não é exatamente aquela institucionalizada. Então, a gente vai ouvir falar muito de questões como quebra de patente, clonagem de tecnologia, como espionagem industrial, ou seja, o conhecimento se difundindo contra a vontade daqueles que o criaram ou que detêm o direito de seu uso. Outra analogia que a gente pode fazer, Plutão, sendo regente de Escorpião, tem uma analogia natural com a casa 8, que é uma casa relacionada, entre outros assuntos, à perda, à morte, aos tributos que você tem que pagar para continuar tocando adiante, enquanto Aquário tem analogia natural com a casa 11, a casa dos grupos, a casa das ideologias, a casa dos partidos políticos, das ideias que você assume porque você se identifica com elas, os grupos que você forma porque você encontra ressonância intelectual com aquelas pessoas. Quando Plutão passa em Aquário, o que a gente pode ter é um efeito de radicalização que leva à implantação de ideias ou combate a ideias já existentes de uma maneira extremamente violenta. E aí não precisamos ir muito longe, basta lembrar mais uma vez da Revolução Francesa, no último trânsito de Plutão por Aquário, em que a quantidade de gente que morreu faz a gente pensar se todas aquelas conquistas que a Revolução pretendia realmente valiam aquele genocídio. Então, a gente tem aí uma dicotomia entre generosidade e brutalidade toda vez que Plutão e Urano ou Aquário se encontram. Plutão esteve em Aquário entre 1532 e 1543. Eu voltei aqui à penúltima, ou melhor, a antepenúltima passagem de Plutão por Aquário. O que estava acontecendo nesse período? A gente, dando uma olhada no passado, a gente lança a luz sobre o que pode acontecer, por analogia, a partir de 2024. Estava acontecendo um enorme genocídio na Europa e também nas Américas. Nas Américas é o momento em que o Pizarro, aquele conquistador espanhol, né, amando da coroa da Espanha, invade o reino do Império dos Incas, no atual Peru, e submete os Incas ao domínio espanhol, inclusive escravizando uma grande quantidade de nativos e eliminando outra quantidade, em parte por morte em campo de batalha, em parte pela transmissão de doenças que eram desconhecidas entre os povos autóctones da América do Sul. No Brasil, é o momento em que Portugal percebe que, para preservar o território, precisa colonizar de alguma maneira. E aí começa aquele projeto das capitanias hereditárias. É uma terceirização, distribui quinhões de terra entre particulares ricos de Portugal, que vêm para cá com todo o direito de explorar a terra como bem pretendiam, desde que, naturalmente, pagando os devidos impostos à coroa. E isso acabou resultando numa mudança no comportamento com os índios. Até aquele momento, a relação entre os portugueses e os índios era razoavelmente cordial. A partir da instalação das capitanias hereditárias, os donatários quiseram escravizar os índios e encontraram uma forte resistência e a relação nunca mais foi a mesma. E logo depois eles começaram a trazer mão de obra escrava da África para cá, já que era muito difícil submeter os índios, e começaram também a fazer um genocídio sistemático dos indígenas com vistas a aumentar a área agricultável. Então, quando a gente vê Plutão em Aquário, a palavra genocídio tem que estar na nossa mente. Na Europa, por outro lado, já havia começado a Reforma Protestante, alguns anos antes, em 1517, mas, nesse período, a partir de 1532, existe um acirramento de toda uma série de conflitos religiosos que se espraiam por toda a Europa Ocidental, Alemanha, França, Suíça e vai por aí afora. Então, a gente vê derramamento de sangue em grande quantidade
em nome da difusão e da implementação de um novo ideal religioso. Do ponto de vista científico, é o momento em que Copérnico faz a constatação de que o sistema solar, os outros planetas e o próprio Sol não giravam em torno da Terra, e sim, a Terra era um dos corpos que girava em torno do Sol. O Sol era o centro do sistema. Ou seja, a transição da teoria geocêntrica para a teoria heliocêntrica. Isso acontece sob Plutão em Aquário também. Plutão em Aquário tem muito a ver com grandes avanços científicos. Podemos esperar mais agora, nesses próximos anos. Essa aqui é a Bastilha. A Bastilha era uma prisão, uma fortificação, uma fortaleza que funcionava como prisão na França dos últimos Luíses, da dinastia de Bourbon. Então, ela era um símbolo da opressão do regime e foi exatamente um dos primeiros alvos da população rebelada na Revolução Francesa. A tomada da Bastilha é comemorada até hoje como o grande marco da Revolução Francesa. E aí a gente está vendo as muralhas, né? Ou seja, um elemento saturnino. Saturno é um regente clássico de Aquário, e a tomada, a derrubada, o incêndio, ou seja, a tentativa de destruição dessa fortaleza, olha aí Plutão em Aquário, mais uma vez, colocando em contato, de uma maneira tensa, significados de Plutão e de Saturno. É o momento da Revolução Americana. Os Estados Unidos ficam independentes em 1776, com Plutão bem no finzinho de Capricórnio. Mas a Constituição Americana, que é o grande subproduto da independência daquele país, acontece alguns anos depois, 1787, 1788, estabelecendo uma Carta de Direitos, ou seja, pela primeira vez afirmando de uma maneira assim clara, patente e consensual a questão do direito do cidadão diante do Estado. A Revolução Francesa acontece logo depois, se estende de 1789 até 1799, praticamente coincidindo com os últimos anos da passagem de Plutão por Aquário. E a Conjuração Mineira no Brasil, ou seja, toda aquela conspiração que uniu pessoas como Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, Bárbara Leodora, etc., e que terminou com a prisão dos conjurados e com o enforcamento de Tiradentes, também é outro subproduto da passagem de Plutão por Aquário no século XVIII. Plutão em Aquário, entre 1777 e 1798, leva também a um aprofundamento da Revolução Industrial que tinha começado com Plutão em Capricórnio, poucas décadas antes. A primeira máquina da qual se fez uma patente foi ainda em 1710. Agora, a Revolução Industrial só ganhou impulso e se espalhou por toda a Inglaterra primeiro e depois chegando ao resto da Europa, já com Plutão em Aquário. Então, em 1779, por exemplo, já nesse trânsito, é quando acontece o aprimoramento do tear hidráulico. Em 1785 surge o tear mecânico, acaba com a tecelagem manual, não faz mais sentido as pessoas tecerem à mão. E, a partir daí, a produção passa a ser feita cada vez mais de uma forma concentrada em unidades fabris, começa a acontecer de uma maneira mais radical a separação entre capital e trabalho, e forma-se uma nova classe social, que é o proletariado. Então, a origem da luta de classe, de toda uma situação política que vai perdurar até o século XXI, está aí nesse trânsito de Plutão por Aquário no final do século XVIII. Essa tela aqui está mostrando, inclusive, a evolução das máquinas que aconteceu durante esse período, máquinas que parecem para nós ainda muito primitivas, mas que permitiram um aumento substancial da produção. Qual é a dinâmica de Plutão saindo de Capricórnio e indo para Aquário? Esse movimento que a gente começou a ver em 2023 e que continua em 2024. Em Aquário, as mudanças que foram iniciadas em Capricórnio tendem a se consolidar e a se tornar irreversíveis.
e, a partir daí, ela dissemina por todo o tecido social, provocando fortes turbulências. Ou seja, Capricórnio é um signo que tem muito a ver com empreendedorismo, é um signo cardinal, tem muito a ver com iniciar processos, realizar, afinal de contas, é um signo de terra. Então, a gente pode se perguntar, o que começou sob Plutão em Capricórnio, de 2008 até agora, 2023, e que tende a se aprofundar e a se espalhar pelo mundo durante o trânsito de Plutão em Aquário? Uma das coisas é a importância das redes sociais. Então, algumas redes sociais extremamente importantes hoje, como Instagram, por exemplo, surgiu sob Plutão em Capricórnio. Outra coisa, toda essa mudança na estrutura de trabalho que surge já vinha tendo lugar aos pouquinhos, com aquela história do nômade digital, das pessoas que faziam home office, mas isso se aprofundou muito durante a pandemia, nesses últimos 3 anos. E esse é um movimento irreversível, porque agora, com Plutão em Aquário, a ideia de que você não precisa ficar preso a um escritório para produzir, ela vai se espalhar sem ter como voltar atrás pelo mundo inteiro. E isso vale também para toda uma série de outras práticas, de outras tecnologias que a gente pode enumerar. Algumas questões que estarão em evidência no período de 2023 a 2044. Algumas delas já estão emergindo em 2023 e elas vão começar a se aprofundar de, no, com a entrada definitiva de Plutão em Aquário. Primeiro, novas formas de automação afetando o trabalho. A grande novidade de 2023 se chama inteligência artificial, cada vez com usos em áreas as mais variadas. Não tem como voltar atrás também. A gente vai ouvir falar muito disso em 2024 e de 2025 para frente, quem não, pelo menos, entender o que é e para que serve, vai estar mais ou menos na mesma situação de um dinossauro passando aqui pelas nossas ruas hoje. Resgate da importância da ciência e da pesquisa. Isso é algo que já começou a acontecer durante a pandemia, no finzinho do trânsito de Plutão para o Capricórnio, e que, em Aquário, encontra o terreno ideal para se expandir mundialmente. Esse resgate da importância da ciência e da pesquisa, a gente pode fazer um paralelo até com a época da Revolução Francesa, que vai assistir um movimento semelhante. Uma das coisas que os revolucionários do final do século XVIII tentaram eliminar foi a religião organizada, tentaram eliminar o clero. Muitas das primeiras vítimas, e aqui entra logo esse outro ponto aqui, o Estado laico, né? Uma das coisas que a Revolução Francesa tentou eliminar foi exatamente o clero católico. Muitas vítimas da guilhotina foram padres, bispos, cardeais e assim por diante. E os revolucionários criaram, no período do terror, o culto à deusa Razão. A deusa Razão tinha até templos, gente. Quer dizer, houve uma tentativa de fazer assim um upgrade das igrejas católicas que ficaram vazias para que fossem templos da deusa Razão. Então, essa supervalorização da racionalidade, do conhecimento científico, do método, etc., são características de Plutão em Aquário. Esperemos que isso detenha, até certo ponto, essa onda enorme de conservadorismo religioso que vem varrendo o planeta, não apenas aqui no Ocidente, através das seitas neopentecostais, como também no Oriente, especialmente no Oriente Médio, com o radicalismo islâmico. Outra coisa que vai se destacar é o sistema de freios e contrapesos dos regimes democráticos, ou seja, a ideia de que existem poderes que equilibram uns aos outros e que, se funcionarem corretamente, não vão deixar que nenhum dos outros assuma um poder excessivo e ditatorial. O executivo vigiado pelo judiciário, regulado pelo legislativo que estabelece as leis. Enfim, isso é uma ideia que também se implanta durante a Revolução Francesa. Então,
essa proposta tende a ser revalorizada durante o trânsito. Talvez não de uma forma tão imediata, até porque essas mudanças elas não acontecem assim de sopetão. Elas precisam, às vezes, de alguns anos para amadurecer, e elas vão se afirmando pouco a pouco no decorrer do trânsito, que é longo, vai até 2044. Mas, com toda certeza, quando nós chegarmos mais perto do final desse trânsito, nós não vamos, provavelmente, ter tanto espaço para governos ditatoriais, autocráticos, personalistas, como nós temos hoje no mundo, em países como, por exemplo, a Rússia do Putin, enfim, todos os exemplos que a gente vê aí mundo afora, que todo mundo conhece muito bem. Direitos do cidadão frente ao Estado também serão um tema permanente durante esse trânsito. Mas isso não vai se dar de uma maneira tranquila, não. O Estado não vai conceder direitos, eles vão ser conquistados, e conquistados à custa de muito esforço e, eventualmente, de algum derramamento de sangue. E eu listei aqui, finalmente, alguns países que correspondem muito bem, que serão fortemente ativados por esse trânsito de Plutão em Aquário. O Brasil é um deles. O Brasil tem ascendente em Aquário, está lá no fim de Aquário, tá? Então, o Brasil vai ser mais sacudido por esse trânsito mais adiante, não vai ser ainda nesses primeiros anos. Agora, o Irã, por exemplo, tem o ascendente da Revolução de 1979, aquela que trouxe o Ayatollah Khomeini para o país, bem no iniciozinho de Aquário. China também tem ascendente em Aquário, enquanto a Índia e o Paquistão têm um ascendente em Leão, o signo oposto. Então, é claro que, para a Índia e Paquistão, a ação de Plutão vai se dar por oposição ao ascendente do país, em momentos ligeiramente diferentes, mas que vão acontecer aí ao longo dos próximos anos. Um outro ponto, esse aqui é muito interessante e é uma das características que deve se afirmar com maior força durante esses anos. Enquanto Plutão esteve em Capricórnio, de 2008 até agora, 2023, na verdade, ainda tem assim o último suspiro em 2024, nós vimos uma proliferação de regimes fortes, autoritários, conservadores, ou então populistas, mas aquele populismo personalista, mundo afora. Então, eu coloquei aqui a cara de alguns desses líderes. O Putin, por exemplo, que confiando no seu poder, confiando na sua força, confiando no controle que ele exerce sobre o Estado russo, invadiu a Ucrânia na mão grande em 2023. O Benjamin Netanyahu, o governante de Israel, que se elege num momento de extrema contestação. Ele passou, inclusive, por uma tempestade, né, que foi toda uma série de protestos extremamente pesados durante o ano de 2022, quando ele finalmente consegue afirmar o seu poder lá em Israel, mas ainda assim, com toda uma série de acusações pesando sobre ele, acontece esse atentado do Hamas, saíram da faixa de Gaza e mataram mais de 1.000 judeus no sul de Israel. E isso, para o Netanyahu, foi uma oportunidade de reafirmar e fortalecer o seu poder pessoal, conduzindo uma reação desproporcionalmente intensa. Aqui a gente está vendo Milei, que acaba de se eleger presidente na Argentina e que também tem esse perfil populista, personalista. Aqui, o Ayatollah do Irã. E aqui o Xi Jinping, que não precisa nem dizer como governa a China, também de uma maneira bastante autocrática. E, durante o período de Plutão em Capricórnio, também vimos algumas guerras selvagens, na Síria desde 2011, na Ucrânia, no Iêmen e várias outras mundo afora. Com Plutão em Aquário, isso pode mudar um pouquinho. O que pode mudar? Em primeiro lugar, o poder se torna mais impessoal. Aquário não é o melhor signo, não é o signo que combina com a ideia de um governante autocrático que concentra, que reúne todos os poderes na sua mão. Em Aquário, a tendência maior é da diluição desse poder por um grupo mais amplo.
talvez até um governo colegiado, um governo um pouco mais impessoal, um pouco mais sem nome, às vezes até mais invisível. Então, as ditaduras escancaradas e autocratas cedem vez a ditaduras colegiadas ou a democracias tecnológicas. Uma coisa que a gente vai ver muito sobre Plutão em Aquário é a utilização de plebiscitos, de consultas, de enquetes, de eleições, de escolhas até pela internet, tendo um papel muito grande na administração de alguns países mais democráticos. E nos países menos democráticos, vamos ver aquelas ditaduras onde as figuras principais não aparecem tanto, não são tão visíveis para a população, porque elas atuam sob o manto de uma organização coletiva e utilizam a tecnologia para vigiar a sua população. Câmeras para todo lado. O controle social já começou a se tornar presente agora, durante a pandemia, já foi um ensaio geral do que vem pela frente. Então, agora a gente vai ter isso acontecendo de uma maneira muito mais intensa. O que a gente viu durante a pandemia? A gente viu aquela preocupação, por exemplo, na China, a preocupação em ficar pegando quem é que está fugindo da quarentena, circulando na rua no momento que não pode, etc., etc., inclusive podendo até pagar multa, ser preso e assim por diante. Isso no Brasil também, mas na China foi onde isso foi implementado de uma maneira mais rigorosa. E vimos também a questão da obrigatoriedade da vacina em uma boa parte do mundo, quer dizer, a vacina compulsória, o Estado tomando controle sobre o seu corpo, dizendo a você o que você deve colocar no seu braço para poder continuar tendo todos os direitos de cidadania. Então, esse controle social mais onipresente é uma característica de Plutão em Aquário. E uma outra característica, por isso que eu mostrei aquela imagem dos dirigentes autocratas, que são todos na faixa dos, tirando fora aqui o Milei, naturalmente, mas todos os outros já têm uma idade considerável, quando não são idosos fisicamente, são idosos de cabeça, quer dizer, governam de uma maneira antiga. Então, a gente olha, por exemplo, hoje para o Biden, olha para o Putin, está vendo toda uma geração de governantes que reúnem o poder nas suas mãos, enfeixam muito poder e todos estão na faixa dos 80 anos ou mais. Essa geração de governantes deve dar lugar, ao longo dos próximos anos, para uma geração mais jovem, pode até não ser mais jovem em termos de idade, mas mais atualizada, menos preocupada com o personalismo e mais apoiada em mecanismos tecnológicos para o exercício de poder. Eu não sei o que é pior, é você viver sob uma ditadura personalista ou você viver sob um Estado policial onde o controle social é exercido por câmeras para todo lado. Mas, de qualquer maneira, a gente tem aí dois signos extremamente políticos, que são Capricórnio e Aquário, e, durante esses trânsitos, a atualização daquela história do Grande Irmão, do George Orwell, né? Dos anos, que foi escrito lá nos anos 30, e que está se tornando verdade agora, muitas décadas depois. Agora, depois de fazer essa introdução, foi exatamente o que eu já tinha falado no ano passado, porque tudo isso aí já entrou na palestra sobre Plutão no ano passado. O problema aqui é que o Plutão é lento, então o Plutão vai e volta e a gente tem que fazer uma retomada dessas ideias gerais, que nem todo mundo viu o evento do ano passado. Mas, agora sim, vamos ver o que o Plutão representa no mapa da independência do Brasil. Aqui está o mapa da independência para 7 de setembro de 1822, calculado para 16h08. Eu até prefiro o horário das 16h30, que é o horário historicamente verificado, mas existe uma grande corrente hoje no Brasil que adota esse horário de 16h08, então, com algumas ressalvas, eu estou aí adotando também. Mas, nesse mapa, o Plutão é regente de Escorpião no meio do céu, portanto, ele é o significador do poder executivo, do governante do país. Por outro lado, o Plutão ocupa a casa 2.
E a casa 2, onde ele está em 0 de Áries, é a casa da economia, a casa da produção de bens, a casa da riqueza. Então, ele é um significador da economia brasileira também. Então, olha a importância do Plutão, significador do poder executivo e da atividade econômica, da riqueza, da moeda do Brasil. E esse Plutão, no mapa da independência, forma uma quadratura com Netuno e com Urano em Capricórnio na casa 11. A casa 11 é a casa do Congresso, então o Congresso está aqui. Mas, por outro lado, esse Urano rege Aquário no ascendente do Brasil, então é o significador do povo brasileiro e significador do Brasil como Estado independente. Quer dizer, o Plutão não é pouca coisa, o Plutão está ligado ao poder executivo, por regência, à economia, por presença, e está ligado ao Congresso e ao povo brasileiro e ao Estado brasileiro por aspecto. Não é pouca coisa, né? Então, vimos Plutão no mapa da independência, agora está na hora de ver no mapa da República. E o mapa que eu utilizo para a República é esse, calculado para 15 de novembro de 1889, às 8h30 da manhã, com ascendente em Capricórnio. Onde é que está Plutão? Plutão rege a casa 11, e a casa 11 é a casa do Legislativo. Interessante que no mapa da independência, o Plutão rege a casa 10, do Executivo, mas no mapa da República rege a 11, do Legislativo. E está presente na casa 5, que é uma casa que tem muito a ver não apenas com a classe artística, com os palcos, com aqueles que estão sob os holofotes e têm um poder de influência sobre a opinião pública, como também tem a ver com as elites do país. A casa 5 é uma casa de gente que está bem de vida, que está rica, que, enfim, tem um poder de influência muito grande. E esse Plutão está em conjunção com Netuno, o que valoriza mais ainda esse papel de símbolo da elite intelectual, dos artistas, etc., mas em quadratura com Saturno, aqui na casa 8, e o Saturno é o regente do ascendente da República, portanto, é o próprio país. Então, mais uma vez, Plutão exerce um papel importante num dos mapas matrizes do Brasil, estando vinculado também ao regente do país, ao significador do povo brasileiro. E também o Plutão está em trígono com Marte. Marte rege a casa 4 no mapa da República e está lá em conjunção com o meio do céu. Marte é um significador essencial de militares, mas por ser o regente da 4, também um significador de uma coisa muito importante hoje, que é o agronegócio e os produtores rurais. E também, por estar no meio do céu, é um significador de ocupante do poder, também de poder executivo. Ou seja, o Plutão está envolvido com significadores de casas importantíssimas nesse mapa. Agora a gente vai ver como é que os trânsitos de Plutão estão afetando o mapa da independência e o mapa da República no ano de 2024. Então, toda essa introdução foi para a gente ver essas telas finais. Vamos a elas? Aqui nós vamos ver Plutão em 2024 no mapa da independência. Bem, movimento de Plutão ao longo do ano. No dia 20 de janeiro, ele reingressa em Aquário, e aí ele vai estar aqui na casa 12 do Brasil, onde ele já está há algum tempo, né? No dia 2 de maio, ele fica retrógrado em 2 de Aquário, ainda na casa 12. Ele já estava quase fechando uma quadratura com Marte, e Marte é um planeta importantíssimo, porque é o significador do poder executivo no Brasil. É um planeta que é corregente do Escorpião no meio do céu, junto com o próprio Plutão. Então, a gente pode pensar na possibilidade, aqui por volta de maio, no momento em que acontece essa retrogradação, de estar se delineando uma crise envolvendo a presidência da República.
envolvendo o governante máximo do país. Mas aí o Plutão começa a retrogradar. Em 1º de setembro, ele faz um retorno a Capricórnio, ainda na casa 12, sempre na casa 12, em 2024. E ele vai ficar ali até voltar ao movimento direto no dia 11 de novembro, mais 2 meses, e no dia 19 é que ele vai reingressar definitivamente em Aquário. Aí sim, a partir desse 19 de novembro, o Plutão vai fazer um movimento desimpedido em direção a essa quadratura com Marte lá na Casa 9 no Brasil. Esse Marte de Casa 9, ele é importante não apenas por ser co-significador, co-regente do Poder Executivo no Brasil, mas também por ser um significador essencial de militares. Em abril de 2025, já no outro ano, então o Plutão finalmente vai fechar essa quadratura com o Marte de Casa 9, já esboçada desde 2024. Gente, esse é um dos aspectos mais difíceis que nós vamos ter ao longo dos próximos anos. No ano que vem, a gente já vai ter um aspecto complicado, em 2024, que é o Saturno fazendo mais de uma oposição ao Sol do Brasil, em 14 de Virgem. Saturno vai estar transitando em Peixes. Junta essa ativação saturnina, depois com a quadratura de Plutão ao Marte do Brasil, e nós temos 2 significadores importantes de poder bastante afetados nos meses que temos pela frente. Então, a gente pode pensar que meados do ano que vem e depois, aliás, meados não, porque isso aí já começa no 1º semestre do ano que vem, e daí até 2025, o governo vai passar por abalos, vai passar por turbulências bem maiores do que no ano de 2023. Gente, já falamos, então, do Plutão no mapa da Independência, agora vamos ver os trânsitos dele no mapa da República, para terminar. Plutão está transitando na casa 1 do mapa da República desde 2015. O ascendente da República Brasileira está mais ou menos em 13 de Capricórnio, dependendo da hora exata em que o Deodoro da Fonseca proclamou a República, pode ter sido alguns minutos antes, alguns minutos depois, mas está ali, perto de 13 de Capricórnio. Pois bem, quando é que Plutão chega a esse grau? 2015. E o que acontece de importante em 2015? O início do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que vai se estender até 2016. Ela só vai sair do cargo em agosto de 2016. Mas a pressão toda que vai levar à formação lá do processo, né, acontece já em 2015, totalmente condizente com esse trânsito aqui. E se esse Plutão é um significador dos interesses conservadores no mapa da República, do pessoal do agronegócio, etc., então o quadro é perfeitamente compatível. Inclusive, o Plutão é o regente do Congresso Nacional no mapa da República. Bem, no momento, o Plutão está aqui no finzinho de Capricórnio, portanto, está a meio caminho entre a casa 1 e a casa 2 do mapa da República, e no momento em que ele cruzar outra vez a fronteira de Capricórnio para Aquário, voltar para Aquário em janeiro, ele vai de imediato fechar uma quadratura com Vênus. Vênus é significadora do que no mapa da República? Da presidência da República, é regente da Casa 10, Poder Executivo. Então, pressões à vista sobre a figura do presidente, e pode ser também que isso envolva ministros e governadores, ou seja, quem estiver investido de poderes executivos. Eu não vou dizer aqui que a pressão é sobre a figura do Lula, porque quando a gente está falando de trânsito, esses trânsitos estão se referindo ao país. Eu não estou falando dos trânsitos sobre o mapa do presidente. É de quem estiver ocupando aquele cargo. No momento é o Lula. Mas mesmo que ele, digamos, por uma eventualidade, seja substituído no meio do ano, a pressão continua, porque ela
é sobre a figura do presidente. E mais adiante, quando o Plutão chegar a 2 de Aquário, ele vai fechar um trígono com Marte, que está lá no meio-céu, então alivia um pouco essa pressão sobre a presidência, mas, por outro lado, fortalece ainda mais o Congresso, Plutão, regente da Casa 11. E também fortalece os interesses do agronegócio, Marte regendo a Casa 4. Então, beneficia fortemente interesses do Congresso, do agro, das Forças Armadas e das polícias, que também são significadas por Marte. Todo esse pessoal vai estar empoderado ao longo de 2024. E o Poder Executivo vai estar sob uma forte pressão. Então, todo esse conjunto de ativações do mapa da independência e da República, para terminar, vão reiterar uma coisa que a gente está dizendo há alguns anos, desde 2015, pelo menos, em vários eventos por aí, que esse período que nós estamos vivendo é um período marcado por um movimento conservador no Brasil. Esse movimento conservador ele não vai se reduzir ao longo de 2024, na verdade, vai até ampliar o seu espaço. Então, é um ano em que a presidência da República vai sofrer uma pressão bem maior do que sofreu em 2023. 2023 foi um ano relativamente tranquilo. Dos 4 anos desse mandato do Lula, é o ano mais tranquilo de todos. Só tende a aumentar a pressão. Isso quer dizer que o presidente está correndo risco de sofrer impeachment, de ser derrubado ou alguma coisa assim? Não necessariamente. Nós não estamos analisando o mapa dele. Depende de como ele vai reagir a essas pressões, depende de como ele pode fazer mudanças de curso que façam uma composição com todas essas forças de oposição, mas o ponto importante a reter é quem vai estar com a faca e o queijo na mão, quem vai estar com mais poder de pressão, quem vai estar ditando a pauta política, são os grupos mais conservadores ligados ao agronegócio. Tá? Então, é isso que a gente tem a dizer sobre Plutão, e aguardem aí toda uma série de outros vídeos fechando as previsões de 2024.